assim, todas a Paulina, né? Eu tenho que passar agora com muita alegria e com uma salva de palmas de vocês para o futuro vereador e continuando vereador Paulinho da Silva 65500. Primeiramente, eu queria agradecer a cada uma pela presença de vocês. Realmente a gente não esperava tanta gente, tanto é que tivemos que improvisar mais alguns lugares, mais algumas vezes, mas isso é um bom sinal. É um bom sinal porque tem pessoas preocupadas, tem pessoas que querem uma política melhor, uma política mais ética, uma política de um trato diferenciado. Porque a nossa forma de fazer política, a forma do meu partido, do PCdoB, a minha forma de fazer política, a nossa construção histórica sempre foi do diálogo, de você criar a discussão, de você ter o debate em cima das ideias. Esse sempre foi a nossa atuação histórica, de conversar com as pessoas e discutir aquilo que é importante para si e aquilo que é importante para a coletividade. Sempre partindo de que a solução e a resolução dos problemas, do ponto de vista político, administrativo, tem que ser da coletividade para o individual. Tem que ser dessa forma que deve ser pensado a política. E aqui nós temos pessoas que acreditam dessa forma, que pensam dessa forma, que ainda acreditam que é possível ter uma política decente, porque diante de tantos escândalos, as pessoas vão se recolhendo. As pessoas parecem que se sentem intimidadas de fazer a política, de levar a política para frente. Isso a gente percebe quando a gente conversa nas visitas que nós fizemos, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é possível praticar e fazer a boa política, de ideias, de um projeto para a nossa cidade. É nesse aspecto que nós estamos nessa campanha de vereador, junto com o Pedro para prefeito. Porque, olhando, e os meus colegas advogados que aqui estão, veja só, nós temos lá no artigo 37 da Constituição que a administração pública ela tem que ser eficiente, tem que atender o princípio da moralidade, tem que atender o princípio da impessoalidade. Então essas coisas, traduzindo para a linguagem mais coloquial, a linguagem mais comum, quando a gente fala do princípio da moralidade, eu não posso aceitar, e nenhum cidadão pode aceitar, que nós tenhamos problema na licitação das lombadas eletrônicas anuladas em Chapecó, que nós tenhamos todos os terrenos públicos da nossa cidade sendo vendidos para iniciativa privada e depois você não tem um terreno público para creche, para escola, não tem um terreno público para praça. E que bom que o doutor Sérgio está aqui, que é um dos incansáveis, que fez ação judicial, ação civil pública, como fez o doutor Nilton, ação popular, para anular a licitação das lombadas, que era fraudulenta, mesmo esquema de São Paulo da COP era feito em Chapecó. Da mesma forma, quando a gente fala em princípio da moralidade, isso vai mexer com todo o povo, sadia do chão de fábrica, porque tem duas empresas de ônibus em Chapecó de transporte coletivo. O edital de licitação lançado há 60, 90 dias previa uma empresa. A monopolização total do transporte coletivo, que no escritório entramos na justiça e derrubamos esse. Eu falo do princípio da moralidade, esse princípio tem que ter um alcance direto no nosso povo. Porque o trabalhador, hoje, se já paga um valor caro pelo transporte coletivo, uma das tarifas mais caras do país, e esse estudo eu fiz, quando em Chapecó era R$2, em Belém do Pará era R$1,50 a passagem coletiva. Se duas empresas já temos esse problema, imagine com uma só. Se já temos problemas do abrigo de ônibus do trabalhador, que no dia de chuva se molha todo, imagine com uma só. Se nós não temos um terminal urbano decente do tamanho de Chapecó, e quando o Pedro fala pode mais, porque pode mais, porque a cidade, da forma que ela se expande, ela tem que ser muito melhor do que está. Então essas coisas que eu falo, e se fosse puxar aqui tantas outras coisas que nós poderíamos falar do princípio da moralidade. Quando eu falo do princípio da impessoalidade, nós tínhamos um partido no poder que a cor desse partido era azul. E todos os prédios públicos foram pintados de azul. Mas eu fico pensando agora, a cor desse partido não é mais azul, é verde. Vão pintar de novo todos os prédios públicos?
Mas a administração pública está para servir o interesse pessoal de um partido, de alguma pessoa, ou está para servir o interesse da coletividade? Então são essas coisas que nós precisamos. E quando eu fiz um projeto de lei na Câmara, quando era vereador, dizia o seguinte: os prédios públicos de Chapecó são verdes e brancos, porque esta é a cor da nossa cidade, é a cor de Chapecó. O Verdão, que é um patrimônio histórico de Chapecó, quem vai para a universidade, foi pintado de azul, virou azulão da noite para o dia. Então essas coisas parecem pouco, mas é dinheiro público mal empregado. É dinheiro público empregado para quê? Para favorecer pessoas, favorecer partidos, e não é essa lógica que nós temos que fazer administração pública. E quando a gente fala do princípio da eficiência, o princípio da eficiência pressupõe que um cidadão não pode ficar 1 ano e 3 meses aguardando a ressonância magnética do município. Um cidadão não pode ficar sem a creche. Aquele que trabalha na Sadia, na Aurora, aquele que trabalha numa fábrica, que precisa trabalhar, e hoje a maioria das pessoas em casa, o homem e a mulher trabalham e constrói junto o seu lar, constrói junto o seu patrimônio. Há 40, 50 anos atrás era muito difícil uma mulher estar no mercado de trabalho. Hoje a realidade que nós enfrentamos é bem diferente. Mas onde ficam os filhos? Não é que a creche tenha que ser um amontoado de crianças para estar lá durante o dia enquanto os pais estão trabalhando. Já é um pedaço de construção de um cidadão, na construção de já ter acesso à educação, de ter acesso às primeiras letras, de ter acesso ao lúdico, ter acesso às regras de convivência. Então nós temos que pensar a cidade desta forma. Por isso que é importante, o governo federal, até 7, 8 anos atrás, não financiava ensino infantil. O que é ensino infantil? Da creche até os 6 anos de idade. O governo federal tem um programa nacional de dar acesso às crianças de 0 a 6 anos ao ensino. Então, o que precisa? Precisa a prefeitura fazer esse convênio com o governo federal para chegar aos recursos do governo federal para que nós tenhamos o atendimento a 100% das crianças em Chapecó. São coisas, gente, que a gente precisa ir conversando, e a gente observa o seguinte: quando a gente fala no princípio da eficiência, eu quero dizer alguma coisa. Nós temos que parar com os improvisos na cidade de Chapecó. Se vocês observarem, um dia você passa numa rua, tem rótula, no outro dia tem no outro dia tiraram o seguro pintado, colocaram o gelo baiano, no outro dia tem pessoas se acidentando, indo para o hospital, ficando em coma. O pessoal aqui da Anjolira, se não me engano. Ali é um exemplo concreto. Um dia estava pintado, um dia tinha cor, e no outro dia gelo baiano, e o cidadão em si sofrendo os acidentes. Então o que eu falo? Esses improvisos nós não podemos mais. E qual é o papel do executivo? Qual é o papel dos vereadores? É pensar a nossa cidade, planejar a nossa cidade. Se a nossa cidade vem num crescimento histórico, acima da média nacional, isso desde a época do Letônio, desde a época do Milton Sander, desde a época do Tchequim, da época do Fritz, do Pedro, do João, agora do Caramori, a cidade de Chapecó, por ser um polo regional, tem crescido sempre acima da média, isso de 30 anos para cá. O pessoal da universidade que está aqui, é só pegar os cadernos de economia da universidade e fazer uma breve leitura, vai verificar que o produto interno bruto de Chapecó vem crescendo nos últimos 30, 40 anos. Por quê? É uma cidade que regionaliza, é uma cidade que atrai investimentos, é uma cidade que acaba sendo o polo da região. Então, se nós somos isso, nós temos que pensar desta forma. E tem que enfrentar os desafios da expansão e do crescimento da nossa cidade. E o vereador tem a obrigação, e outro dia eu vi que a SIC está pontuando a reformulação do plano diretor da cidade. Mas para onde que nós vamos reformular o plano diretor da cidade? Só pensar o tamanho dos prédios, a largura das ruas, só pensar onde vai ter o sistema viário, se nós vamos priorizar o sistema coletivo de transporte ou o sistema individual, isso tudo está no plano diretor. Então tem que se pensar Chapecó dentro desse contexto grande, maior, mas pensar que tem que ter um desenvolvimento sustentável. Não é possível que continuemos deteriorando todo o nosso sistema ambiental, e especialmente a bacia do Machado São José, que hoje garante o funcionamento da Sadia, por exemplo. Não é só um problema de abastecimento residencial, comercial, é um problema de economia. Quando o Pedro pensa em pensar uma nova matriz econômica,
Mas se nós também não pensarmos a atual matriz econômica sob o ponto de vista do abastecimento de água, a Sadia pode fechar como praticamente fechou nas últimas secas. Por quê? Porque nós não temos qualquer tipo de programa de preservação, desde Cordilheira Alta até a barragem do Engenho Brau, de preservação para dar o quê? O abastecimento da cidade. Isso é pensar o futuro de Chapecó. Não adianta só dizer que quer um futuro melhor. Tem que planejar esse futuro, organizar esse futuro, e eu acho que esse é o papel do Executivo. Né? É o papel que o Pedro vai ter que ter, e com toda sinceridade, quando eu falo essas coisas, eu não quero ser aqui crítico, mas eu quero aqui ser sincero e fazer uma constatação daquilo que eu vejo, daquilo que eu percebo em nossa cidade. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa. O governo do Estado nunca investiu tanto em Chapecó. O governo federal, então, investe milhões na cidade de Chapecó. Está sendo construído uma UPA, está sendo construído mais um restaurante popular na região da IFAP. O governo federal está fazendo o acesso à BR-282, está lento, mas está fazendo. O governo federal construiu em Chapecó o Instituto Federal de Educação. O governo federal construiu a Universidade Federal de Chapecó. Na época que o Freixo era prefeito, nós não tínhamos um investimento do governo federal de Chapecó. Mas nada versus nada. Então veja que nós estamos no momento em que o governo federal descentraliza os recursos, e Chapecó é a maior comprovação disso. E nós podemos ir além disso. E além disso, porque nós precisamos pensar, quando o Pedro fala de manutenção da matriz econômica da agroindústria, nós temos que pensar a competitividade dessa agroindústria. Desde chegar os insumos em Chapecó, mas também a exportação. Daí aquela proposta de que está no plano de aceleração do crescimento do PAC, da rodovia leste-oeste, para baratear o custo de transporte, baratear os produtos de Chapecó. Então são coisas importantes que nós temos que pensar, e eu acho que o Pedro tem essa possibilidade. O Pedro tem essa formação, tem essa preocupação. Sempre que eu digo o seguinte: a prefeitura não pode ser um lugar para acomodar pessoas que foram condenadas pela justiça comum. Não pode ser, gente. Pessoas que foram demitidas por corrupção na prefeitura hoje cuidam do sistema financeiro da prefeitura. O doutor Sérgio sabe disso, foi procurador do município. Várias pessoas que foram demitidas por corrupção na gestão do Pedro estão hoje cargo comissionado na administração. Por que é que se paga 300 mil reais para uma empresa de Florianópolis para fazer um projeto para a reforma do Ivo Silveira? Um projeto para a reforma do Ivo Silveira custou 300 mil reais na ProSul de Florianópolis. E tem um pessoal aqui de engenharia de arquitetura, Agostinho, o projeto, Agostinho. E o Ivo Silveira foi reformado? Não foi. Para que serviu esse dinheiro? Essa questão o Pedro traz com ele. O Pedro pode ter a crítica da época do trânsito, mal resolvido, mas que estaria evitando mortes hoje. A forma que foi colocada pode ter. Ele não tem uma mácula sequer na questão de idoneidade e de ética. Podemos fazer qualquer tipo de crítica, como pode fazer o Paulinho, mas se você pegar a história das pessoas, a história do Pedro, a nossa história, a gente tem uma história de construção, de luta, de movimento social, de busca. A Universidade Federal só está em Chapecó hoje porque nós acreditamos há 6 anos atrás. Poucas pessoas acreditavam. Nós acreditamos, fizemos atos, manifestações, audiência com Lula, eu, o Pedro, o Balduca, o falecido Marcelino, tanta gente que lutou pela Universidade Federal. Então é possível fazer uma Chapecó. E é por isso que eu quero ser vereador novamente, para imprimir o ritmo, imprimir a minha atuação, a minha característica, que é ser uma pessoa crítica, mas uma pessoa que não se acomoda e busca entender o que vota, busca votar com convicção e ajudar a nossa cidade. Com certeza, os mais 100 projetos que eu apresentei quando era vereador em Chapecó foi porque a gente tinha a percepção de que era importante o vereador atuar, ser atuante, ser firme, ser propositivo. E esta é a nossa forma, sempre foi a nossa forma. E dizer para vocês o seguinte: a eleição, seja do Pedro ou seja do vereador, depende muito